Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Caraval, que foi o último livro que eu e a Rê lemos no nosso Clube do Livro e a nossa mais recente obsessão. Então, a Scarlett, ela passou a sonhar em assistir o Caraval quando a mãe dela, Paloma, foi embora, quando ela e a irmã, que é a Donatella, ainda eram crianças. E a avó sempre contava essas histórias magníficas, sabe? Sobre o mestre Lenda, sobre como conseguiu a sua magia em troca do seu amor, buscando ser um grande artista, enfim. Todos os anos ela escrevia para ele, né, pro Lenda, implorando que ele viesse até a ilha onde elas moravam, como um presente de aniversário para Donatella. Só que ela nunca foi respondida até a última carta, onde ela meio que avisou para ele que seria a última porque ela iria se casar em breve e que não só essa carta foi respondida, como ela recebeu de presente 3 ingressos para o próximo jogo, como convidadas especiais. Só que a irmã dela, né, a Donatella, que sempre foi inconsequente, quando a Scarlett se recusou a ir, porque ela não queria arriscar a única chance de elas se livrarem do jugo do pai delas, que era horroroso, drogou a Scarlett com a ajuda do Julian, que é o marinheiro, que estava de passagem pela cidade, e levou elas até a Ilha do Lenda, onde o jogo vai acontecer. Só que a irmã dela desapareceu assim que elas chegaram lá. Um detalhe é que o jogo acontece durante a noite e ninguém pode ficar para fora durante o dia. E eles chegam na estalagem separada para eles no limite do tempo, isso eles, no caso, o Julian e a Scarlett, porque a Donatella desapareceu assim que eles chegaram na ilha. E apesar de a Scarlett precisar dizer que o seu noivo ficou para fora e tal, para que deixem ele entrar, porque o convite eram para Donatella, para Scarlett e para o noivo. Então o Julian meio que diz que ele tem que fingir ser o noivo dela. O Julian conta para ela que ele já jogou antes e que ele só pensa nele mesmo, só que bem ou mal ele ajudou ela nesse início, antes do jogo começar tudo, e ela planeja pegar a Donatella e voltar no dia seguinte a tempo pro casamento dela, né, que será dali tipo 4, 5 dias. Só que na cama dela, ela encontra o que ela acha que seria a primeira dica do jogo, mas na verdade é a chave pro quarto, que ela acredita ser da Donatella, porque tem a chave e tem o nome dela, né? Só que quando ela chega lá, a Donatella não deixa ela entrar e ela parece estar com um homem ali. E a Scarlett fica no corredor até ela ser encontrada por um cara, que é o Dante, que lhe oferece o quarto dele e diz que ele vai ficar no da irmã. No dia seguinte, a Scarlett encontra o quarto da Donatella todo revirado e, ao ver melhor o bilhete que ela encontrou na cama, com a chave, no caso, ela vê que não se tratava de um presente do Lenda para mostrar onde a irmã dela estava, mas sim das dicas do Caraval. E que a grande busca, porque o Caraval sempre tem uma grande busca e quem encontrar primeiro é o ganhador, né? E a busca desse ano será pela Donatella, então todos os jogadores estarão procurando ela. O Julian diz que ele vai ajudar e ele também conta que na última vez em que ele jogou, quem ganhou foi o Dante, por isso ele conhece o Dante e ele não quer que ela confie nele. Mas que isso custou muito e que é por isso que ele tá jogando de novo, para tentar recuperar o que ele perdeu. E ela tem uma vantagem, né? Porque ela é irmã da pessoa que deve ser encontrada. Então ela percebe no quarto da Donatella um cartão de um castelo que existe no próprio Caraval e que era a única coisa dentre as coisas reviradas que estavam no quarto que não era da irmã dela. Então ela e o Julian vão até lá, só que eles se separam, combinando de se encontrar depois, porque ela decide falar com um adivinho que conta para ela algumas coisas. Também diz que deve seguir o homem com o coração de puro breu para encontrar a irmã dela, que ela acredita ser o Julian. E encontra também uma fonte que a enche de sentimentos negativos com um botão que abre uma escadaria, onde ela vê túneis e uma mulher que aparentemente enlouqueceu sendo levada. E logo ela é empurrada para fora por um dos atores do Caraval, voltando para a pousada onde ela ainda não encontrou o Julian. Que
obviamente aparece no meio do dia, mesmo com as portas sendo fechadas, né, e não se abrindo fora do horário, ferido, mas com uns brincos que eram da mãe delas, que ela tentou recuperar do quarto da Donatella e não conseguiu. E eles combinam de se encontrar na taverna no dia seguinte, só que novamente ele não aparece e ela conhece a Aiko, que lhe diz que ela deve jogar, que ela deve se ater à aventura sem pensar tanto nas consequências, enfim. O Dante também aparece por ali e ela percebe que ele tem uma tatuagem de um coração negro no braço e percebe que ele quem ela deveria seguir, né? O que, obviamente, ela vai atrás dele. E no caminho ela encontra um vendedor de rua que lhe oferece um elixir que tira todas as cores de tudo. E a única coisa com cor é um homem com um tapa-olho e o caderno da Aiko, que diz que ela é uma historiógrafa que retrata em desenhos toda a história de todos os jogos do Caraval. A Scarlett, obviamente, pede para ver o caderno, né, pensando que se ela encontrar o Lenda, ela também encontrará a irmã dela, só que o preço da Aiko é que ela compre 2 vestidos. E o preço dos vestidos são 2 verdades. Então, assim, ela precisa contar o seu maior medo e o seu maior desejo. E caso não consiga pagar, será o preço de 2 dias da sua vida por cada vestido. E ela consegue até ser verdadeira sobre o medo, mas não sobre o desejo. E por isso ela acaba perdendo 2 dias. Só que eles não serão debitados no fim da vida dela como ela estava imaginando. E sim durante o carnaval, porque, né, ninguém sabe. A própria vendedora fala que não sabe quando ela vai morrer, não tem como debitar no final da vida dela. E por isso ela precisa correr até a hospedagem, porque ela morrerá para sempre caso aconteça alguma coisa com o corpo dela durante esse período. Lá ela é encontrada pelo Dante, que está bem nervoso, que diz que precisa da ajuda dela, porque a irmã dele, que entrou no jogo com ele, também desapareceu. Só que o Julian aparece novamente, tira ela de perto do Dante e ele cede um dia da própria vida para a Scarlett. Então, enquanto ela está morta, né, realmente ela sonha com o que, como a Aiko disse que aconteceria, né, vendo que a mulher que morreu e enlouqueceu, que o Caraval parou as suas viagens por um tempo por causa de uma mulher que pulou de uma sacada. E vendo que essa mulher era noiva do Dante, a Rosa, e ele a encontrou ao ganhar o Caraval. A busca era por ela, só que ele encontrou ela na cama do Lenda e ela pulou da janela depois dela ser rejeitada por ele. Então, nesse sonho ela também vê o Julian no enterro usando uma cartola e ela acredita que o Julian quer o Lenda. Quando acorda, ela percebe que o pai dela está ali no jogo, que ele foi atrás delas, e ela segue o Julian pelos túneis e eles encontram o cadáver do Dante. E logo ela acusa ele de ser o Lenda, só que o Julian nega, diz que na verdade a Rosa era irmã dele e que ele e o Dante estavam trabalhando juntos, mas que eles achavam que o Lenda estava atrás deles. Então o Julian lhe conta a história do Lenda de uma forma diferente, que ele era sim talentoso e completamente apaixonado pela Annalise, que era a avó delas, por isso tantas histórias sobre o Caraval, enfim. Só que ele teve o coração dele partido por ela, porque ela o enganou, fingiu que estava interessada nele, mas ela sempre se planejou se casar com um homem mais rico. E o Lenda jurou se vingar de todas as filhas, netas que ela tivesse, sendo justamente isso que ele faz. Ele faz com que elas se apaixonem por ele e enlouqueçam. Então, essa história do Julian, para mim, só comprovou a nossa teoria de que realmente tinha um motivo para o Lenda chamar elas, quando a Scarlett assinou com o sobrenome, porque por vários anos ela não falou o nome dela nas cartas, e daí na última carta, que foi a única que ele respondeu, ela assinou com o sobrenome, então ele não podia mais ignorar, enfim. Essa era a teoria nesse momento. A Scarlett recebe um vestido branco assinado como um D e ela pensa que é o Lenda brincando com ela de novo, ou alguém fingindo ser a Donatella. Mas também pensa que isso é a última pista e ela vai com o Julian até a chapelaria, com ele discordando assim muito. E lá dentro ela encontra o mesmo homem de tapa-olho que ela viu com cor, assim como o caderno da Aiko,
e esse homem se chama Nicholas Darcy e afirma que é o noivo dela. Então ela e o Julian fogem, eles chegam até o castelo, onde foi o primeiro lugar que eles procuraram pela Donatella, e ela diz que não sabe o que ela vai fazer, porque ela ainda acha que o casamento é a única saída para se livrar do pai delas. Pede que o Julian lhe apresente ali outra saída, que conte toda a verdade, e os dois acabam se beijando. Porque assim, eles ficaram nesse chove não molha o livro todo. Só que eles sempre afirmando, ó, eu não sou uma pessoa tão boa quanto você pensa, eu não sou uma pessoa legal, enfim, né? Mas ela levou ali pra ela. No castelo, novamente, eles são pegos pelo pai da Scarlett, pelo conde, o noivo dela, né? E eles usam os túneis para irem até a pousada novamente. Só que o Julian fica ferido pelas mãos do pai dela, né? E os dois conseguem enganar o conde e ele, usando um elixir de proteção que a Scarlett adquiriu em algum momento do jogo e fugindo, mesmo sendo dia, já que as regras falavam especificamente sobre não poder sair de dia apenas no primeiro dia. E eles vão até um carrossel que ela também viu com a Aiko naquele dia que ela estava vendo preto e branco, encontram um botão do mesmo que leva para os túneis, que abre um buraco dentro do carrossel. O Julian, que sempre tá escondendo alguma coisa, dá para ela as coordenadas de um barco, diz para ela não confiar no Lenda, e ela pula sozinha, caindo em um rio que deságua justamente no mestre do Caraval, que já esperava a Scarlett. E ele parece tão cruel e maluco quanto ela estava esperando. E diz que o Julian estava trabalhando para ele desde o início, que ela não ganhou o jogo porque ela precisava encontrar a Donatella e não o Lenda. Então ele vê que o Julian realmente desenvolveu sentimentos por ela e mata ele, desaparecendo assim, tipo, logo em seguida e deixando apenas o convite para o enterro da Donatella no final do Caraval, caso a Scarlett não encontre ela. Então ela sobe as escadarias disposta a usar o desejo, que é o prêmio do Caraval desse ano, né, para trazer o Julian de volta, e realmente encontra a Donatella dentro de uma torre. Só que ela diz que a Scarlett se envolveu demais pelo jogo, que todas as coisas ruins são mentiras, e que ela está noiva do mesmo homem que estava com ela na noite em que ela foi levada, e o chama. Só que assim, obviamente esse homem é o Lenda. E até ela não acredita na Scarlett. E o Lenda diz que pra ela, no caso, né, que ela precisa pular para provar que ela gosta da irmã dela. E ela quase faz isso. Só que então ela começa a gritar, pedindo para que ele, no caso, né, começa a gritar pedindo para que ela não faça isso, que ela desça antes que se machuque, e convence a Donatella a amarrar ela. Só que assim que ela está amarrada, o conde, o pai dela, chega e o Lenda entrega a Scarlett, e a Donatella pula, dizendo que ela não vai mais passar por isso, enfim. O Lenda ameaça o pai delas, dizendo que foi ele quem matou o Dante, e ele quer levar a Scarlett embora, mas ela se recusa e ameaça ele logo em seguida, porque a única coisa que fazia ela obedecer era para proteger a irmã. Se a irmã não tá mais ali, ela não vai obedecer mais o pai dela. E ela deseja, o pai dela vai embora, e ela deseja que a Donatella volte à vida, só que nada acontece. Então ela volta até o quarto da irmã dela, onde encontra uma carta da Donatella pro mestre do Caraval, pedindo ajuda para ele. Então a Scarlett vai até o Lenda e descobre que ele era apenas um ator. Cada jogo é um ator diferente, por isso ninguém conhece o rosto do Lenda. E que o seu desejo salvou sim a vida da Donatella, que planejou esse jogo com o Lenda, contando exatamente com isso. Então, todo o sequestro, a forma, o Julian, ela morrer de verdade, tudo isso foi planejado pela Donatella. Ela revela também que a história da avó delas aconteceu, mas não foi bem assim, que houve a desilusão, só que ele nunca jurou vingança nem nada disso. E até ela fez isso porque sabia que era a única forma de elas se livrarem do pai delas, que ele procuraria elas para sempre. Ao final, todos os artistas que sofrem algo voltam à vida no fim do Caraval. Só que a magia também os proíbe de dizerem quem são, o que eles estão fazendo, saírem do papel. Até ela explica que o Julian devia só deixar elas na ilha
e não ficar com a Scarlett. Então, tudo que aconteceu entre ele e a Scarlett foi real, do seu jeito, e ambos se reencontram na festa de encerramento depois do fim do carnaval. Por um momento, ela ainda pensa, né, que ele é sim o Lenda, só que ele revela que eles são irmãos, que o Lenda é o irmão mais velho dele e ele havia se afastado do jogo justamente por ele mudar mais e mais a cada vez, mas que o Lenda pediu que ele viesse nesse e a Scarlett perdoa ele. E no epílogo, um estranho deixa a Donatella com um bilhete dizendo que ele cobrará o seu pagamento por todas as informações que deu e que ela verá a sua mãe em breve. E assim, me resta dizer apenas que esse livro me enlouqueceu completamente. A cada capítulo, a cada pista, conforme as coisas iam acontecendo, você ia mudando de opinião, a gente tentava acompanhar e foi extremamente envolvente, aventureiro, sabe? Por mais que o final tenha sido um pouquinho assim mais tranquilo em relação a todo o livro, eu acredito que seja também para deixar interesse para o próximo. Mas é isso, gente. Estaremos começando o próximo. Espero que vocês gostem. Até mais!